paz do Senhor Jesus a todos. Eu venho aqui mais uma vez deixar uma reflexão da palavra de Deus que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Uma passagem bem conhecida. E eu quero deixar aqui, um pouco daquilo que Deus falou no meu coração. Aqui diz que o título é a descida do Espírito Santo. Eu quero focar aqui na pregação de Pedro sobre essa situação aqui que houve aqui. Então Pedro aqui no verso 14, do capítulo 2, ele começou a discursar, começou a pregar, falar sobre o batismo com o Espírito Santo, que já estava profetizado lá em Joel que ia descer, que eles iam ser revestidos de poder, estava tudo profetizado já, que ia acontecer aquilo. Ele começou a falar aquilo para os judeus, e começou a falar do Filho de Deus, da promessa, falar que eles estavam achando que eles estavam bêbados, mas ele falou que eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, Interessante que aqui no verso 37, que diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? O que eu acho interessante aqui desse texto aqui é que Pedro pregou, Pedro falou ousadamente, cheio do Espírito Santo. E a palavra de Deus, a própria, diz que quase 3.000 almas se converteram ao cristianismo. E engraçado que Pedro pregou e não fez apelo. Pelo contrário, quando Pedro terminou, os próprios judeus chegaram até ele e perguntaram: como é que eu faço para entrar, nesse mistério aí? Como é que eu faço para seguir vocês? Aí ele falou: arrependei-vos, e convertei-vos, porque Jesus estava sendo pregado. Porque a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela entra até a divisão da nossa alma, dividindo no mais íntimo, do profundo de cada um de nós. Então a palavra de Deus, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Então a palavra foi pregada. Ele não fez estardalhaço aqui, não fez firula, não. Simplesmente ele leu a palavra de Deus cheio do Espírito Santo. E eu vejo que nos dias que nós vivemos hoje, como faz falta isso, uma pregação simples, mas cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da unção do Espírito Santo de Deus, ao ponto da pessoa chegar até o pregador e falar assim: como que eu faço para receber esse Jesus maravilhoso? E o pregador fala: arrependei-vos, e sede batizado, porque a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado será salvo. O primeiro passo é crer, porque se você crer, verás a glória de Deus. A Bíblia fala, lá em o texto áureo da Bíblia, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado. Então o que eu quero deixar aqui, bem, como se diz assim, explícito nesse texto aqui, é a pregação cheia da unção de Deus, do poder de Deus. Que nós venhamos ser atalaia nessa terra, que venhamos, quando nós pronunciarmos algum versículo, alguma palavra bíblica, que não seja da forma que nós queremos, mas sim inspirada pelo Espírito Santo. Sabemos que estudamos, que lemos, praticamos, que isso faz parte, porque o Espírito Santo só vai te revelar aquilo que você estuda. Isso é bem claro na Bíblia Sagrada de Deus, porque Deus não usa desocupado, Deus quer usar ocupado mesmo. Muitas pessoas falam assim: eu estou muito atarefado com minhas coisas e não consigo fazer a obra de Deus. Consegue sim, porque Deus não procura desocupado, Deus procura aquele com ocupação. Porque Pedro, quando foi chamado, ele estava trabalhando, ele não estava parado, desocupado. E Jesus falou: vem, larga tudo aí e vem. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar aqui bem claro nesse texto aqui, que através da pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. E ele estava falando de Jesus. Ele não falou dele, ele não falou nada, ele falou de Jesus. Ele falou da Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo de Deus. E a própria palavra de Deus diz que as pessoas se sentiram incomodadas e perguntaram: como é que eu faço para seguir vocês? Porque naquela época eles eram chamados o caminho, pessoas do caminho. Então,
que essa palavra venha fluir no coração dos irmãos, que nós venhamos a pregar com interpretez, né? Cheia do Espírito Santo, que venhamos pedir a direção de Deus para pregar, que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, através de almas se rendendo a Cristo, que a gente não venha ficar oferecendo Jesus como se fosse uma mercadoria barata, mas sim que a palavra de Deus toque no coração ao tal ponto, né? Aconteceu isso comigo, quando eu entrei para o Evangelho, eu pedi para o pastor que estava pregando, eu falei, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Ele falou, é só aceitar Jesus, crer? Eu falei, creio. E ali eu fiz parte do reino celestial. Amém, meus amados irmãos? Então fico com essa mensagem e que tudo aquilo que nós venhamos a fazer para o Senhor, que venhamos fazer com unção, com o poder do Espírito, para que a alma venha se render, porque o propósito do Evangelho é salvação. Então fico com essa mensagem e que essa mensagem sirva de inspiração para os irmãos e que venhamos pregar, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Amém, meus amados irmãos? Se vocês gostaram desse vídeo, né, compartilhe, curte, deixa seu like. Por quê? Porque para ajudar o canal a propagar essa palavra. Amém, meus amados irmãos? Fique com Deus, que o Senhor vos abençoe.